Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Esta é a expressão do apóstolo. Queridos irmãos, amigos, estrangeiros e cidadãos, no ensinamento de Jesus e seus apóstolos, expressões como peregrino, forasteiros e estrangeiros aparecem várias vezes. No estudo do emprego desta palavra, descobrimos também alguns fatos importantes para direcionar a vida de qualquer um que procura agradar a Deus. Aleluia. Estrangeiros em relação a Deus e seu povo. Por exemplo, Paulo, que era conhecido como Saulo de Tarso, foi ele conhecido como o apóstolo dos gentios, porque, mesmo sendo judeu, se dedicou principalmente à missão de levar o evangelho aos outros povos. A palavra gentios significa nações e normalmente se refere na Bíblia, não eram judeus. Ele lhes ofereceu a boa notícia de que a salvação oferecida aos judeus ficou igualmente acessível às outras pessoas, às outras nações, em Cristo Jesus. Aleluia. A situação deste povo mudou. Paulo, ele comentou sobre o estudo anterior deles, dizendo lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 12. Portanto, lembrai-vos de que noutro tempo vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aquele que intitulam circuncisos, na carne, por mão humana. Naquele tempo, separado da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós vivíamos, queridos irmãos. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aquele que se intitulam circunciso, na carne por mão de homens, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, glória a Deus, estes mesmos gentios receberam a oportunidade de mudar a situação e deixar de ser estrangeiros, glória a Deus. Depois de comentar sobre a redenção em Cristo, Paulo disse para as mesmas pessoas da seguinte forma, o trecho que nós fizemos da leitura: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, glória a Deus, e sois da família de Deus, aleluia. Em Cristo, os estrangeiros se tornaram cidadãos. Louvado e engrandecido seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Queridos irmãos, amigos que nos ouvem, como é bom, como é maravilhoso, louvado seja o santo nome do Senhor, estarmos nesse momento a meditar na palavra desse Deus vivo e maravilhoso que fez os céus e a terra, aleluia. Quando se trata da monarquia absoluta no reino de Deus, em contraste com este mundo e as suas coisas, Jesus nega a possibilidade de dupla cidadania, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, é o que o Senhor Jesus diz aqui. Jesus mostrou esta diferença quando falou de pessoas que estão no mundo, mas não são do mundo. Ele falou sobre seus discípulos em uma oração ao Pai, dizendo: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. João capítulo 17, versículo 14 ao 18. Ou seja, meus irmãos, nós estamos em um mundo que o Senhor Jesus nos colocou para pregar as boas novas de salvação.
Um destes discípulos, por exemplo, o apóstolo Paulo, reforçou o mesmo princípio quando falou da situação de todos os cidadãos. Ele se referiu ao tempo nesta vida terrestre como tempo de peregrinação em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 7, e ensinou que estes estrangeiros não devem participar dos pecados carnais. Ele ensinou dizendo lá em 1 Pedro capítulo 2, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós obsterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, porque para que naquilo que falam mal de vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aleluia. 1 Pedro 2, 11 a 12. Ele usa a palavra gentios, entre aspas, para identificar aqueles que não pertencem ao povo de Deus, pessoas como nós observamos, não convertidas. Por essa causa, estamos aqui mostrando como os seguidores de Jesus devem viver no mundo e ter contato com pessoas que não compartilham a mesma fé. Mas sempre precisam lembrar que o tempo nesta vida é curto e que o destino eterno é celestial. Aleluia! Paulo escreveu dizendo, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Então, meus queridos irmãos, os cidadãos do reino de Cristo são residentes temporários neste mundo. Nada é eterno aqui nessa terra, eterno lá no céu. Por isso, como disse Jesus, glória a Deus, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se a um e, é claro, amar ao outro, ou quem sabe devotará e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus mostra, deixa bem claro essa diferença quando falou de pessoas que estão no mundo. Meu irmão, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Glória a Deus. Eu lhes tenho dado a palavra e o mundo os odiou. Quando você recebe a palavra de Deus, o mundo odeia, o mundo não aceita. As pessoas não aceitam a palavra do Senhor. Claro que somos odiados por aqueles que não gostam do Senhor. Jesus disse, eu lhes tenho dado a palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Essa foi a oração do Senhor no capítulo 17 de João, na sua oração falando ao Pai. Pai, glória a Deus, eu tenho dado a eles a palavra, o mundo odiou, glória a Deus, e eu peço nesse momento que o Senhor não tire do mundo, e sim que eu os guarde no mundo, guarde do mal. Glória a Deus, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aleluia. Meus irmãos, amigos que nos ouvem, glória a Deus, aleluia. Um destes discípulos, o apóstolo Pedro, reforçou o mesmo princípio que nós acabamos de falar, quando falou da situação de todos os cristãos. Ele se referiu ao tempo nesta vida terrestre como o tempo da peregrinação. Ele dizendo, aleluia, e ensinou que estes, aleluia, estrangeiros, como nós já falamos, não devem participar dos pecados carnais, dizendo o seguinte, amado, estou exortando-vos como peregrinos e forasteiros que sois, para vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, contudo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, possam observando em vocês a vossa boa obra e glorifique a Deus no dia da visitação. Então, meu irmão, bom testemunho, boa vida, boa paz, boa santificação para você que está na nossa escuta, que você possa, portanto, como seguidor de Jesus, deve viver no mundo de pecado que está aí, porém não participar desse mundo de pecado e ter contato com pessoas que não compartilham a mesma fé, mas sempre precisam lembrar que o tempo nesta vida é curto e que o destino eterno é celestial, como Paulo disse que a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que
te faz presente, manifesta o teu amor, estende a tua mão para curar aqueles que estão enfermos, ó Deus, e te faz presente, ó Pai, a suprir todas as necessidades. Te peço, Pai querido, por mim e por todos nós, em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Você que está orando, diga amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.